Com a queda de João Patrício Hermann, o presidente Alessandro Barcelos precisa tomar uma decisão. Quem será o responsável por comandar a pasta do futebol no restante do seu projeto e principalmente no restante dessa temporada de 2021? Eu vou trazer aqui alguns nomes e explicar o porquê eles não podem exatamente agora assumir esse cargo. Eu começo esse vídeo trazendo uma informação muito importante que chegou na noite de ontem, que foi a carta que o vice de futebol, ou agora ex-vice de futebol, João Patrício Hermann, escreveu e enviou para o Conselho de Gestão. Essa foi a carta que foi publicada como pedido oficial de desligamento do agora ex-dirigente do Internacional. Ontem eu trouxe aqui os bastidores da saída do João Patrício Hermann e expliquei que oficialmente o Internacional comunicou que o próprio João Patrício Hermann pediu demissão, mas que na verdade a situação dele já estava bem inviabilizada pelos fatores externos de pressão de torcida e de imprensa, que o João Patrício estava tomando de pau. Não era brincadeira, pelo ambiente interno político, muita gente fazendo pressão no presidente Alessandro Barcelos para que o João Patrício caísse e também no ambiente interno do departamento de futebol, porque o próprio vestiário implodiu a gestão de João Patrício no departamento de futebol. E a demissão dele surge também como uma resposta da gestão no intuito e no objetivo de recuperar o grupo de jogadores, principalmente visando o próximo jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e uma recuperação dentro do Campeonato Nacional. E na carta do João Patrício Hermann tem uma notícia que eu julgo muito importante, eu vou explicar aqui para vocês. Ele não mostra nenhum tipo de rancor com a atual gestão do clube. Muito se falou, e eu mesmo trouxe isso nos meus espaços na Rádio Bandeirantes, que em determinados momentos o João Patrício Hermann ele era um pouco descolado do Conselho de Gestão. Nessa carta ele se mostrou e se posicionou ao lado do Conselho de Gestão e principalmente contra fatores externos. Ele citou movimentos políticos que tentam criar crise, torcedores que fazem protestos com algum, não vou dizer caráter duvidoso, mas com alguma dúvida do objetivo real desses protestos. Ele se posicionou ao lado do Conselho de Gestão. E isso é muito importante para a gente traçar o raciocínio que vai traçar a partir desse vídeo, porque mostra que, pelo menos nesse primeiro momento, a aliança que foi construída para a eleição do presidente Alessandro Barcelos não foi totalmente rachada, ou não foi pelo menos rachada de maneira pública, o que nos coloca um cenário de possíveis nomes que podem assumir a pasta do departamento de futebol ao longo do restante da temporada e, claro, o presidente Alessandro Barcelos precisa de alguém que assuma a pasta para o restante do projeto, até o fim de, 2021, 2022, até o fim de 2023. Antes eu começo informando que nesse primeiro momento esquece, o vice de futebol do Inter é o presidente, Alessandro Barcelos. E aqui eu trago um relato de bastidor para você. Na gestão atual do Internacional, é o presidente, o Alessandro Barcelos, a pessoa que mais tem intimidade ou ambientação no vestiário e no futebol. Não existem grandes pessoas com grandes experiências na atual gestão dentro do departamento de futebol. No Conselho de Gestão, por exemplo, nenhuma pessoa assumiu o cargo de vice-presidente de futebol. Nas outras pastas que foram compostas pelos movimentos políticos, também não. O presidente Alessandro Barcelos, apesar de um curto período no ano de 2020, ainda sob a presidência do Marcelo Medeiros, do ex-presidente Marcelo Medeiros, ele conviveu dentro do vestiário, ele assumiu a pasta do departamento de futebol. E internamente, quem convive com o presidente Alessandro Barcelos sabe que o que ele gosta mesmo é do departamento de futebol. Se não fosse o Alessandro Barcelos o presidente do Inter, ele seria o vice-presidente de futebol, porque é um cara que tem uma ambientação com essa pasta, gosta de futebol. Das pessoas do Internacional, a gente conversa muito mais sobre futebol e vê que gosta de futebol com o presidente do que com outras pessoas. E por isso eu trago esse relato aqui. Ele vai assumir também porque hoje ele é a pessoa mais ambientada para isso e além também do fato dele ser o presidente do clube e ser o cara mais cotado para dar aquilo que o vice-presidente de futebol é demandado para fazer por essa atual gestão. Eu citei no vídeo anterior que o papel do departamento de futebol na figura do vice-presidente é dar respaldo político e institucional para os profissionais do departamento. Quem toca mesmo o departamento de futebol são os executivos. É o Paulo Brax e é o Dave Bandeira. Você não sabe quem é o Dave Bandeira? Você nunca ouviu falar nesse nome? Cara,
esse cidadão é de fundamental importância para o departamento de futebol. Qualquer contratação que o Inter faça passa pelo crivo, pelo filtro e pela execução do David Bandeira. Ele é o gerente de mercado, chefe do CAPA e pessoa fundamental dentro do vestiário e do organograma do departamento de futebol do Internacional. E agora, com a saída do João Patrício Hermann, o Paulo Brax e o David Bandeira seguirão tendo o protagonismo das execuções, dos planejamentos e tendo na figura do presidente, ao invés de ter na figura do João Patrício Hermann, aquele respaldo institucional e principalmente o elo de ligação com o Conselho de Gestão, que é formado pelo presidente, pelos vice-presidentes e que são eles exatamente que comandam as diretrizes do clube. E o presidente agora quem será esse elo, de maneira direta, pelo menos em um momento de crise que o Internacional está vivendo atualmente. É claro que o presidente vai precisar achar alguém para comandar esse processo. E aí eu fiz aqui algumas listinhas, uma listinha, na verdade, com alguns nomes que eu vou esmiuçar, nomes que foram ventilados, nomes que foram cotados, nomes que estão no radar do presidente e o porquê, nesse momento, vai ficar a cargo do presidente Alessandro Barcelos a pasta do futebol mesmo. E eu começo pelo movimento Convergência Colorada, que é o movimento do João Patrício Hermann. Nada mais natural. Saiu um cara do Convergência Colorada no departamento de futebol, assume outro cara do Convergência Colorada. E no Convergência Colorada, o nome mais cotado para assumir, que teria mais ambientação com o departamento de futebol, e que não é exatamente do Convergência Colorada, mas tem uma certa ligação com esse movimento, é o Felipe de Oliveira. O Felipe de Oliveira hoje é diretor-geral das categorias de base do Internacional. Ele trabalha junto com o Gustavo Grossi. Ele é como se fosse o vice-presidente de futebol das categorias de base. Ele é o elo político das categorias de base do clube. Só que o próprio Felipe de Oliveira já descarta essa possibilidade de ser vice-presidente, porque está engajado no projeto lá em Alvorada, ele está tocando e tem uma responsabilidade muito grande, já que o departamento de futebol colocou na gestão da base um elo muito importante para a gestão do clube. O Felipe de Oliveira descarta, disse que não vai sair. Aí eu vou para outro movimento político do presidente Alessandro Barcelos que compõe essa aliança, que é o Inove-Inter, para trazer um nome que fez parte do departamento de transição do departamento de futebol. O que é esse departamento de transição? Bom, quando o presidente Alessandro Barcelos foi eleito, ele nomeou um comitê, é comitê de transição na verdade, não é departamento de transição. Ele nomeou um comitê com alguns conselheiros para fazerem o processo de transição no departamento de futebol. Estavam presentes o João Patrício Hermann, o presidente Alessandro Barcelos e estava presente o Emílio Papaléu, que é um conselheiro histórico do Internacional, é do Inove-Inter, que é esse outro movimento que também dá peso político à aliança do presidente Alessandro Barcelos. Mas por que não vai ser o Emílio Papaléu agora? Não seria um diretor de futebol, um vice-presidente de futebol? Porque não vai ser colocado no momento de crise um cara que nunca passou pela pasta do departamento de futebol. Ele até pode vir a ser depois o nome, mas antes o Inter precisa passar por essa crise e por isso o presidente Alessandro Barcelos vai se manter na pasta. Eu vou citar aqui um terceiro nome, que é do Academia Colorada, que é um movimento direto do presidente Alessandro Barcelos, que é um cara muito próximo ao presidente, que é secretário-geral do Conselho de Gestão, o Flávio Ordoc. Nos bastidores, é um cara muito ouvido pelo presidente, é um cara que é muito próximo das pessoas próximas ao presidente, fundou junto com o presidente Alessandro Barcelos o movimento político Academia Colorada e é um cara que tem alguma aspiração e pode um dia ser um dirigente do departamento de futebol. Tem dois problemas para o nome do Flávio Ordoc hoje. Um deles é uma chapa pura, um vice-presidente de futebol ligado à mesma corrente política do presidente Alessandro Barcelos, não cairia bem para a aliança. E outra situação, Flávio Ordoc também não tem experiência no departamento de futebol, não seria lançado agora. Pode até ser um nome trabalhado, mas não agora. Então a gente tira esse nome. Nomes cascudos, e aí eu trago dois, claro. Fernando Carvalho e Giovanni Luigi, nomes históricos do Internacional e que não vão assumir esse cargo, pelo menos agora. Eu vou dar o crédito aqui pro pessoal do Vozes do Gigante. Pô, eu dando crédito pro pessoal do Vozes do Gigante. Eles que têm muito mais moral que eu para me anunciar lá. Pode dar meu nome aí, me dar moral se quiserem, porque a gente aqui da dupla tá precisando de inscritos no canal. Um abraço pro Ernest, pro Colar e também pro Leandro Bez. Mas o pessoal do Vozes do Gigante deu uma informação de que o Fernando Carvalho e o Giovanni Luigi teriam procurado o presidente Alessandro Barcelos para se colocarem à disposição nesse momento de crise. E aí eu dou crédito para outra pessoa, outro colega meu, baita amigo, Marcelo Salzano. Marcelo Salzano ligou para esses dois ex-presidentes do Internacional, que negaram essa informação. E vamos lá, eu até entendo, mesmo que eles tivessem ligado para o presidente Alessandro Barcelos, eles não confirmariam isso publicamente. Mas os dois dificilmente seriam chamados pelo presidente. Fernando Carvalho, por exemplo, só conversou uma vez com o presidente Alessandro Barcelos, não tem essa relação.
E o Giovanni Luigi é um cara que até tem relação com o presidente Alessandro Barcelos, eles são amigos, mas o Giovanni Luigi não quer mais. Ele já largou. Se ele quisesse, ele teria se candidatado a presidente do Internacional nessas últimas eleições. Ele quer cuidar da vida dele, ele quer descansar, não vai assumir essa barca. Até um cara que o presidente Alessandro Barcelos poderia convidar, mas ainda assim eu descarto completamente essa possibilidade. Vocês viram que eu citei 5 nomes aqui e nenhum tem condições ou possibilidade real de assumir o departamento de futebol nesse exato momento. Porque o que o presidente Alessandro Barcelos vai fazer é segurar o rojão para tentar passar por esse momento de crise. E aí depois reconstruir o projeto com base naquilo que o Conselho de Gestão havia desenhado e aí com a figura de um novo vice-presidente de futebol.